Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a essa tarde de hoje. Meu nome é Paula Flores, sou professora da Escola de Enfermagem da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa da UF. Estou aqui hoje junto com a minha amiga Thalita, promovendo esse evento sobre revisão de escopo, que é um evento realizado pelo GESAIP, que é um grupo que eu e a professora Thalita coordenamos, que fala sobre sistematização da assistência de enfermagem perioperatória. Nós não poderíamos deixar de falar das nossas parcerias, que é o GESAI, que é o grupo que deu origem ao GESAIP, que nos apoia em toda a nossa empreitada, que ainda é jovem, mas já é tão grande. Agradecemos também ao RES-UF, que é o grupo de estudos em revisões sistemáticas da UF, ao GEP Lab Qualiseg UF, que a palestrante, inclusive, representa este grupo aqui na tarde de hoje. A gente agradece muito ao apoio da Escola de Enfermagem, que cedeu o canal do YouTube para a gente trazer essa apresentação e alcançar o maior número de pessoas. Também agradecemos ao MPEA, que é o mestrado que nós duas somos professoras vinculadas e também apoiou essa iniciativa. Temos os agradecimentos especiais, que são os nossos monitores do GESAIP, nossos fiéis escudeiros. Sem eles, nós não estaríamos aqui nessa tarde de hoje. Então, João, Monique, Manu, Tayane e Vitória, nosso muito, muito obrigada. Nós agradecemos também a Cláudia e Ana Paula, do SES Pesquisa, que são as responsáveis pela execução dessa live dessa tarde, e um agradecimento especial à professora Rosemary Santana, que foi ela que nossa intenção inicial era uma live menor entre o grupo de pesquisa, e ela percebeu a grandeza desse assunto e a necessidade dessa temática, e ela nos ajudou e impulsionou para que esse evento tivesse essa amplitude tão grande. Agora eu vou passar a palavra para minha amiga Thalita, que vai continuar com as apresentações. Tenhamos todos uma boa tarde. Paula, quer falar um pouquinho, se apresentar? Se quiserem que eu fale um pouquinho, vou falar rapidamente, né? A gente apresenta as pessoas, mas não se apresenta, né? Bem, eu sou enfermeira já há bastante tempo, né? Já sou formada há quase 20 anos de enfermagem. Estou na UF já há 11 anos, na Universidade Federal Fluminense. A minha área de estudos é enfermagem cirúrgica, mais em pré e pós-operatório, e também com cardiologia. Hoje, além da graduação, a gente também atua no mestrado, no MPEA, e agora a gente está no processo de entrada para o PACS também, então agradecemos também esse apoio, esse incentivo que o PACS também nos dá nesse processo de formação contínua, e acho que é um pouquinho disso, né? Então é minha área de formação, enfermagem cirúrgica e cardiológica, nessa área aí, mestrado, doutorado, especialização, e acho que esse que é o grande barato, né? A gente vai se formando para tentar agora formar outras pessoas. É um pouquinho disso. Legal. Legal, Paula. Olá, pessoal. Boa tarde. É um prazer receber todos vocês em nossa live. Ao final, abriremos para perguntas, então coloquem no chat a instituição e o local onde estão, que aí no final também, junto às perguntas, iremos direcionar as dúvidas à nossa convidada de hoje. Bem, eu sou Thalita, sou membro do grupo de pesquisa em sistematização da assistência perioperatória, que é o GESAIP, que está promovendo a live de hoje. Sou professora adjunta da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa e docente permanente no programa de mestrado profissional da UF. Coordeno, junto com a professora Paula, o GESAIP, desenvolvo e implemento pesquisas no centro cirúrgico e na unidade de recuperação pós-anestésica, além também de trabalhar com estudos direcionados para simulação realística, cirurgias cardíacas e robótica. Também, primeiro, assim, gostaria de agradecer imensamente, reforçar todo o agradecimento ao trabalho incansável dos nossos alunos do GESAIP, que tornaram, né, possível o trabalho que está sendo executado hoje do João Vitor Lima, da Manuela Olavati, da Monique Mendes, Tayane Rangel, Vitória Viana e a querida Cláudia e Ana Paula, junto à sua empresa SES Pesquisa, que deu todo o suporte técnico para hoje estarmos aqui. Então, a todos vocês, o nosso mais sincero agradecimento. Bem, o evento hoje trata de uma conversa, né? Trata-se de uma conversa com a doutora Érica Brandão de Moraes. Quem é ela, né? A Érica é uma querida amiga, professora adjunta da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa. Ela é docente profissional do mestrado profissional em enfermagem assistencial da UF. Ela é doutora em ciências pela Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo, da USP. Ela possui o curso de revisão sistemática pela Cochrane e pelo Instituto Joana Briggs.
é também coordenadora do grupo de pesquisa GEP Lab QualiSeg, da UF, o qual trabalha com questões relativas à segurança do paciente, tecnologias e gestão do cuidado seguro. A professora Érica nos trará uma contextualização sobre o método de busca da melhor evidência científica a partir da realização sistematizada da revisão de escopo proposta pela Joana Brits. Como este método de busca é o ponto de partida de muitos estudos realizados tanto na graduação quanto na pós-graduação, acreditamos ser de grande relevância propormos essa discussão hoje. Então, desde já, desejamos que vocês aproveitem muito e passarei a palavra, então, para a nossa querida amiga, a professora Érica, nossa parceira de trabalho na UF. Boa sorte e estamos aqui quietinhas, offline, e voltamos ao final com as perguntas. Bom, obrigada. Quero dizer que é uma alegria estar aqui, né? Queria agradecer ao GSAIP pelo convite. É sempre um prazer para mim falar sobre esse método de revisão, particularmente é um método que eu gosto muito e que eu tenho aprendido, né, ao longo desses anos, né? Eu sempre falo que o estudo das revisões, né, não só de escopo, mas a revisão sistemática também, é um processo de aprendizagem contínua, né? Basicamente, a cada 1 ou 2 anos, né, ocorrem as atualizações e a gente fica em constante aprendizado, né? Então, assim, eu queria dizer para vocês que estão assistindo, para ficarem bem à vontade, colocarem as dúvidas no chat. Eu não consigo ver vocês, né, e nem olhar o chat durante a apresentação no YouTube, mas nós temos toda uma equipe, né, que estará interagindo com vocês, tem os monitores, como a professora Thalita e a professora Paula falaram, e ao final nós vamos abrir para tirar dúvidas. Então, podem colocar as dúvidas de vocês, que nós vamos dialogando. Também quero ouvir as experiências, né? Se tiver alguém aqui que já teve uma experiência prévia na condução de revisões de escopo, também gostaria de trocar, né? E assim nós vamos amadurecendo, né, nesse conhecimento. A gente vai falar um pouquinho, né, da metodologia de revisão de escopo do Joana Brits Institute, que é o que a gente tem hoje, né, de guidelines sobre esse tipo de revisão. Só para que vocês entendam um pouco a contextualização, né, o que vem a ser esse instituto, né? Esse instituto, ele foi fundado, né, na verdade ele já existia bem antes, mas ele foi fundado como instituto em 1996, está vinculado à Universidade de Adelaide, né, e tem preconizado vários tipos de revisões, né, que eu vou mostrar os tipos, né, que nós temos no último manual que foi publicado, né? Aqui no Brasil, nós temos o Centro de Excelência Joana Brits, né, que fica na Escola de Enfermagem da USP. Então, todo o treinamento que nós temos hoje sobre os métodos de revisão do Instituto Joana Brits, eles são feitos pela Escola de Enfermagem da USP, que foi o local onde eu fiz o treinamento, né, o curso de aperfeiçoamento. Bom, a revisão de escopo, ela não é uma revisão tão antiga, porém, ela é uma revisão que já está muito bem fundamentada na literatura, e eu acho muito importante falar isso, porque ela já é reconhecida, né, pelo Prisma, vocês vão ver, né, que é uma publicação que traz, né, que norteia a escrita das revisões, né, inicialmente foi feito para a revisão sistemática, mas hoje nós já temos extensão para a revisão de escopo, e também reconhecida pelo Joana Brits, né, que é esse instituto, né, que traz um pouco essas normatizações das revisões. Então, assim, a primeira publicação, grande publicação, né, sobre a metodologia de revisões de escopo, que na época eles chamavam de estudos de escopo, né, foi em 2005, e porque eles perceberam a necessidade de ter uma revisão com um olhar mais ampliado, né? Até então a revisão sistemática era a mais conhecida e com um método um pouco mais restrito nos tipos de estudos a serem incluídos, né? Inicialmente somente ensaios clínicos, depois os estudos observacionais, hoje eles já entram, né, com esse olhar da revisão sistemática, mas eles perceberam a necessidade de ter uma revisão mais ampla,
né? Então, a partir de 2005, começaram a surgir as publicações e o método, ele foi se aperfeiçoando ao longo do tempo, né? Então, como eu falei para vocês, é um aprendizado constante, né? Precisamos sempre estar nos atualizando sobre as últimas recomendações. Em 2015, houve a publicação do primeiro guia, né, sob forma de artigo, sobre a condução de revisões de escopo. Posteriormente, né, o Jonas Brits, ele dedicou no seu manual um capítulo, que é o capítulo 11, específico para trazer a parte metodológica das revisões de escopo. Em 2018, nós tivemos um grande ganho, né, porque o checklist Prisma, que até então norteava apenas revisões sistemáticas, ele trouxe esse olhar sobre a revisão de escopo, então foi publicada uma extensão desse checklist específica para a revisão de escopo, que é o que a gente se baseia hoje, além do manual, né? E só adiantando que esse checklist, que foi publicado em 2018, já está em atualização. Eles estão revisando os itens, vai haver uma pequena redução nesses itens e será publicado, acredito que ainda esse ano, até o final do ano, né? Mas se não publicar esse ano, possivelmente ano que vem. Então, só para vocês terem noção que tudo vai se atualizando ao longo do tempo. E temos a versão 2020 do manual, que é o que a gente tem de mais novo hoje. Esse manual, esse ano, ele foi atualizado, a última atualização é de agosto, então, assim, está bem recente. Então, assim, a minha recomendação hoje, para quem vai conduzir revisão de escopo, quem pensa em conduzir, né, é se basear pelo manual do Jonas Brits versão 2020, que é o que nós temos de mais atual. Tá? E também ficar sempre consultando o site para saber se houve alguma atualização, né? Sempre eles divulgam quando existe alguma atualização em especial. Tá? Bom, o manual na versão 2020, ele traz 11 tipos de revisões, né? Começa no capítulo 2, né? O primeiro tipo de revisão, que é a revisão sistemática de evidências qualitativas, né, que é uma revisão que seleciona somente estudos qualitativos e, ao final, existe a possibilidade de fazer uma meta-síntese. A revisão sistemática de efetividade, que é o que a gente conhece popularmente como revisão sistemática, né, somente. Uma revisão que prioriza estudos quantitativos, né, e que, ao final, dependendo da possibilidade, faz uma meta-análise com esses resultados. Existe também um capítulo destinado a revisões sistemáticas para textos e opiniões, né, que também é uma revisão bem direcionada. Outro tipo que tem é a revisão de sistemática de prevalência e incidência, e aí já focada mesmo em estudos, né, de prevalência e de incidência. Revisão sistemática de cunho econômico, né, e aí entram todos os estudos de avaliação de tecnologia em saúde, eles entram dentro desse escopo, dessa revisão. Revisão com enfoque na etiologia e risco de patologias, revisão sistemática de métodos mistos, e aí nessa revisão existe uma parte de avaliação dos estudos qualitativos e dos estudos quantitativos, havendo a possibilidade de haver meta-síntese e meta-análise nessa revisão, tá? Revisão sistemática de testes diagnósticos, né, para verificar a acurácia de testes, onde é comparado o padrão ouro com o novo teste que surge, por exemplo. A revisão do tipo Umbrella, que é o que a gente chama de revisão das revisões, né, que é justamente para você ver todas as revisões que existem sobre um determinado assunto, então existe esse tipo de revisão. A revisão de escopo, que vai ser o nosso enfoque de hoje, vai ser todo nesse tipo de revisão. E, recentemente, se eu não estiver enganada, ano passado, eles publicaram o capítulo 12, que é uma revisão sistemática muito interessante, que trata justamente para avaliação das propriedades psicométricas de instrumentos de mensuração. Então, temos aí um novo tipo também de possibilidade de revisão sistemática. Bom, e aí o que vem a ser a revisão de escopo, né? É muito importante
ter esse conhecimento, entender o propósito da revisão de escopo, né? Porque nós temos falado muito desse tipo de revisão e, às vezes, o aluno ele pode achar que cabe no estudo dele uma revisão de escopo e, dependendo do objetivo, não seria a melhor revisão, né? Então, entender o que é a revisão de escopo é o primeiro processo para que você tome uma decisão, né? Será que essa revisão, ela se aplica ao que eu quero na minha pesquisa? Será que é o melhor tipo de revisão? Né? Até para que o aluno não perca tempo começando uma revisão e depois, na condução, perceba que essa revisão ela não vai responder, né, ao que ele gostaria. Então, uma revisão de escopo é uma forma de síntese de conhecimento que aborda uma questão de pesquisa exploratória e ampla, e essa é a primeira grande diferença, né? Ela tem um olhar amplo sobre a pesquisa e que visa mapear conceitos chaves, tipos de evidência, lacunas na pesquisa, selecionando e sintetizando sistematicamente conhecimento existente. Então, eu falo assim, que a revisão de escopo ela é o primeiro passo, né? Você está começando em uma área e você quer identificar lacunas para futuras pesquisas, você quer saber o que existe sobre determinado assunto, a revisão de escopo, ela é perfeita. Tanto que quando eu comecei na UF, né, já tem 2 anos que eu estou na universidade, foi o primeiro estudo que eu conduzi, foi uma revisão de escopo, porque eu já sabia a linha que eu queria trabalhar, né? Mas eu queria mapear todos esses estudos para identificar as lacunas e possibilidades de pesquisa. Isso é muito importante no mundo de hoje, né, que a gente sabe que a cada dia milhares de pesquisas são publicadas e a gente sempre tenta encontrar, né, as lacunas, né, para os nossos estudos. Os objetivos, né, da revisão de escopo são diversos. Você pode ter mais de um objetivo na sua revisão, né? Então, você pode usar a revisão de escopo para ser um estudo preliminar antes de uma revisão sistemática. Então, você quer conhecer, né, saber o que existe, e a partir dali você percebe que uma intervenção, por exemplo, né, trazendo para a questão da enfermagem e do grupo, uma intervenção se destacou naquela revisão de escopo e você quer testar se essa intervenção ela é efetiva, você pode, depois de uma revisão de escopo, né, fazer uma pergunta específica e, a partir daí, conduzir uma revisão sistemática. Né? Então, é um dos objetivos. Examinar evidências emergentes quando ainda não está claro outras questões mais específicas. Então, por exemplo, no caso da COVID, eu fiz uma revisão de escopo sobre as recomendações, né, no gerenciamento da dor crônica durante a COVID-19. Por quê? Era uma evidência emergente, os serviços de dor foram suspensos, serviços ambulatoriais, e não se sabia como conduzir esses pacientes à distância, né? Então, era uma evidência emergente e claramente uma necessidade de uma revisão de escopo. Mapear os principais conceitos que sustentam uma área de pesquisa é um outro objetivo. Esclarecer definições de trabalho. Então, assim, quais as evidências sobre o papel do enfermeiro na segurança do paciente, né? Então, quais são as atuações do enfermeiro nessa área? Então, cabe uma revisão de escopo. Mapear limites conceituais de um tópico. Então, às vezes, um tópico ele não está claro quanto aos seus limites conceituais, ou tem conceitos que divergem, né? Então, é interessante fazer uma revisão de escopo. E fornecer uma visão ampla de um tópico. Né? Então, vejam que a revisão de escopo ela sempre vai ter esse olhar maior, né, de mapear conhecimento. Tá? E aí surge uma dúvida sempre nos alunos, né, qual é a diferença, né, da revisão sistemática para a revisão de escopo, para a revisão integrativa? O que tem de tão diferente entre essas revisões? E eu posso falar para vocês que a grande diferença que eu vejo é na questão do rigor metodológico, né? Vocês vão perceber que tanto a revisão de escopo quanto a revisão sistemática, elas têm um maior rigor metodológico, né? E o método muito bem delineado passo a passo. Exemplo, tanto a revisão de escopo quanto a revisão sistemática, elas pedem no seu manual, né, no seu capítulo dentro do manual, a escrita de um protocolo. Né? O que é um protocolo? O protocolo, imaginem a pesquisa de vocês. Né? Antes de partir para a coleta, vocês fazem um projeto. Né? Esse projeto ele precisa ser aprovado num comitê para que vocês possam vir a coletar.
dados, né? Imaginem agora se vocês fossem direto para a coleta, sem fazer um projeto, né? Qual a chance disso vir a dar errado no decorrer da coleta? Então, o raciocínio é esse. Então, uma grande revisão, ela precisa de um protocolo. O que é o protocolo? É a introdução e o método da sua revisão, né? Muito bem delineado. Só a partir do protocolo é que você vai começar a fazer busca, é que você vai começar a fazer toda a seleção, extração de dados, e isso claramente traz uma qualidade muito maior a esses tipos de revisão. Tá? Vocês podem perguntar assim, é obrigatório o protocolo? À luz do manual, sim, existe uma recomendação para fazer o protocolo. E na revista, por exemplo, na revista do Journal Brits, né, eles pedem que você, no início do método, você referencie até se você publicou o protocolo, que eu vou falar mais lá na frente sobre essa possibilidade de publicação. Bom, o registro da revisão no Próspero, o Próspero é um site conhecido que trabalha com registros de revisões sistemáticas, né? Ele não permite ainda o registro de revisões de escopo, mas essa atualização do manual de 2020 já contempla a possibilidade do registro da revisão de escopo em outros locais, que eu também vou mostrar na aula para vocês, tá? Então, hoje também registramos revisão de escopo, bem como registramos as revisões sistemáticas. Isso também é uma grande diferença. A busca, né, a estratégia de busca, tanto na revisão de escopo quanto na sistemática, ela precisa ser explícita, ser transparente. O que é ser transparente? É você pegar aquela estratégia e, se você quiser replicar ela, você consegue. Então, não é uma estratégia onde você traz só os descritores. Não, é uma estratégia onde você coloca, né, a frase da busca, que a gente chama de streaming, né? Como você organizou esses descritores, as palavras-chave, como você usou os operadores booleanos. Então, isso precisa vir muito claro na sua revisão para que o leitor saiba como você encontrou aqueles estudos. Então, isso também é uma grande diferença. Um formulário também padronizado para extração de dados. Então, no protocolo, antes de começar, a gente já precisa construir esse formulário. Então, quando a minha revisão, de fato, começa, eu já tenho toda a parte metodológica muito bem escrita, tá? E aí, a grande diferença que a gente vai ter entre a revisão de escopo e a revisão sistemática é que a revisão de escopo, ela não tem o enfoque, né, na avaliação do risco de viés e nem na síntese, né, quantitativa desses estudos. Então, tanto a questão da avaliação de risco de viés, de qualidade metodológica, que é algo que a gente vê como um item, né, mandatório nas revisões sistemáticas, não é um item obrigatório na revisão de escopo, tá? Então, essa é uma grande diferença entre as duas. Outra grande diferença que não está nessa tabela, mas eu acho importante falar, é que a pergunta de pesquisa da revisão sistemática é uma pergunta específica, né? A gente tem ali o desfecho na pergunta. A pergunta de pesquisa da revisão de escopo é uma pergunta ampla. Então, também existe essa diferença entre os dois tipos de revisão. E aí eu trouxe algumas dicas, né? Dicas mais práticas mesmo, que isso não está em manual, é o que eu venho aprendendo, né, ao longo da execução de algumas revisões, né? Então, a primeira dica é ter clareza sobre o objetivo de revisão e se cabe esse tipo de revisão no que você pretende realizar, tá? No final dessa aula, a gente vai disponibilizar um link para vocês, para que vocês preencham e vejam se realmente a revisão de escopo é o tipo que mais caberia, né, para a ideia que vocês têm de pesquisa, tá? Outra dica é pesquisar previamente se já existem revisões sobre o seu tema, para ver se há necessidade de uma nova revisão. Então, imagina você começa uma revisão, já está fazendo seleção, extração, e tem uma revisão exatamente igual à sua, com a mesma pergunta de pesquisa. Então, no mundo de hoje, com tantas publicações, isso é muito possível. Então, também precisa fazer uma pesquisa prévia, né? Se o tema for raro, por exemplo, já vi casos de alguns alunos falarem assim, olha, não existem estudos sobre o meu tema. Então, não tem como fazer uma revisão, né? Você precisa, nesse caso, fazer a condução de um estudo primário. A próxima dica é prepare o seu protocolo,
né? Os alunos, eles ficam numa ansiedade de começar logo, né? Eu entendo que o tempo, ele corre, né? Quando você vê, o tempo já passou, mas o protocolo, ele é fundamental para o sucesso de uma boa revisão, tá? Então, prepare o seu protocolo. Outra dica é formar uma dupla, né? Não tem como fazer revisão de escopo, revisão sistemática sem equipe, né? Então, não existe revisão de escopo o aluno fazendo só. Ele precisa formar uma dupla, e essa dupla, eles vão trabalhar, né, na seleção e extração dos dados, tá? Isso é muito importante. E aí, o protocolo da revisão de escopo, né, já nessa nova versão do manual, eles trouxeram dois sites, né, onde você tem a possibilidade de fazer esse registro desse protocolo de revisão de escopo. Eu mesma ainda não tive a experiência de fazer, né, porque a revisão que eu estou conduzindo já está em fase de finalização, e na época isso ainda não tinha vindo no manual. Mas tem um aluno do nosso mestrado que fez, achou simples, assim, não tem grandes burocracias, cria na mesma hora, não tem custo, tá? E tem essas duas possibilidades de sites para que vocês registrem o protocolo de vocês. Em relação a isso, o protocolo colocou uma observação para ficar atento às atualizações. Por enquanto, a recomendação é essa, mas pode ser, né, que futuramente o Próspero reconheça a revisão de escopo e a gente tem essa possibilidade por lá também. O protocolo, gente, ele já é uma publicação. Então, assim, é mais uma possibilidade de publicação para vocês. Então, hoje nós temos periódicos que aceitam a publicação de protocolos, né? Então, por exemplo, trouxe aqui um protocolo da revista Enfermagem de Referência, que tem publicado protocolos, né? BMJ Open tem publicação de protocolos, e a própria revista, né, do Joana Brits, que é essa revista aqui, trouxe a referência, essa aqui é a publicação do meu protocolo. Eu passei até o link para o monitor João, né, se você puder botar no chat, porque aí vocês podem estar consultando, e tendo um modelo, é mais fácil, né, para a construção. Vocês vão ver que o protocolo, ele é enxuto, ele é algo objetivo, ele é algo enxuto, não é difícil de fazer, né? E, como eu falei, mais uma possibilidade de publicação para o aluno, né? E aí, qual é a grande diferença do protocolo para a revisão de escopo completa, né? Como eu falei para vocês, o protocolo, ele vai até o método. Então, tudo que está em verde claro faz parte do protocolo, né? E aí, como é que você vai escrever o método, né? Igual você escreve num projeto, com o verbo no futuro, né? Então, como você vai selecionar nas bases, né? Como é que você vai extrair esses dados? Como é que você pretende apresentar os resultados? Você vai apresentar sob forma de tabela, você vai apresentar com diagramas, você vai fazer um fluxo, né? Essa última revisão que eu fiz, eu consegui fazer um fluxo no final. Então, assim, como é que você pretende apresentar esses resultados, né? E aí, depois dessa revisão pronta, né, aí você vai complementar com os outros itens, né, resultados, discussão, conclusão e recomendações, referências, apêndice, se a revista permitir, né, é recomendado colocar o apêndice das buscas, né, o apêndice também do formulário de extração, é uma recomendação do manual, mas a gente entende que tem revistas que não têm esse espaço. Então, claro que vocês também vão se adequar às normas do periódico onde vocês vão estar publicando, tá bom? Então, assim, o protocolo nada mais né, do que você meio que adiantar, né? Você deixa a sua revisão no ponto, só no ponto de você já colocar, né, depois dos seus resultados e a sua discussão. Então, eu vejo como um ganho a escrita prévia do protocolo. Bom, na introdução tem alguns pontos que eu gostaria de destacar, né? Primeiro, recomenda-se que o tipo de revisão venha identificado no título. Então, no título, você já vai dizer se é um protocolo de revisão de escopo ou se é uma revisão de escopo.
Outra coisa importante, né, como eu falei, que precisa ter uma busca prévia para ver se já existem revisões sobre o tema, e o manual ele pede que isso venha num dos últimos parágrafos sob forma de declaração, que você fez uma busca preliminar, né, e aonde você fez, você pode colocar, e que não foram encontradas revisões, né, sobre o que você se propõe. Ou então, caso, vamos supor que você encontrou uma revisão parecida com a sua, mas mesmo assim você acha que vale a pena fazer a sua revisão vai trazer um olhar diferente. Então, você precisa justificar que você encontrou uma revisão sobre o tema, mas essa revisão já tem mais de 10 anos, depois disso houve mudanças, atualizações e precisa de uma nova revisão, ou a sua revisão vai trazer um olhar diferente, que aquela revisão não trouxe. Então, você precisa trazer essa justificativa na sua revisão. E aí, ao final, como toda introdução, precisa vir também o objetivo. E esse objetivo, ele precisa vir alinhado à pergunta de pesquisa. Que também é algo que eu tenho, uma falha que eu tenho observado como revisora de periódicos, né? O aluno, ele submete o artigo e quando você vai olhar, o objetivo fala uma coisa e a pergunta de pesquisa fala outra. Então, precisa ter um alinhamento entre o objetivo e a pergunta de pesquisa. Então, eu trouxe um exemplo, basicamente o que eu coloquei no meu protocolo, né? Então, o objetivo, mapear as evidências disponíveis sobre os eventos, faltou a palavra adversos, eventos adversos relacionados ao uso de opioides na dor pós-operatória. Então, esse seria um objetivo. E aí, como é que é a pergunta, né, da revisão de escopo? A pergunta da revisão de escopo, como eu falei para vocês, ela é uma pergunta ampla. Então, a gente não vai ter o desfecho na pergunta. Por quê? Porque eu quero mapear o que existe, né? Então, o acrônimo para essa pergunta é PCC, né? P vem de população, né? Qual a população que você vai estudar? C vem de conceito, que é o seu interesse principal, né? E o outro C vem de contexto, que remete a ambiente, né? Qual ambiente que você pretende estudar, ou também alguma questão cultural específica, também pode vir dentro do contexto. E aí, uma coisa importante, né? Se você não constrói uma pergunta de revisão clara, você corre o risco de errar, né? De falhar durante toda a sua revisão. Por quê? Porque os descritores da busca, eles saem da pergunta, né? Então, aí, se você não fez uma pergunta clara, né? Uma pergunta que realmente traga o que você pretende, você não vai encontrar os melhores descritores, a busca não vai ser feita da melhor forma, e aí uma sucessão de falhas. Então, a pergunta, ela é muito importante. E aqui, no exemplo que eu trouxe, né, como seria a pergunta, né, alinhada àquele objetivo que eu mostrei para vocês? Então, quais os eventos adversos relacionados ao uso de opioides na dor pós-operatória no contexto hospitalar, né? E aí a minha população seriam pacientes com dor pós-operatória, né? O meu conceito, o que eu quero descobrir, o que eu quero mapear, quais são os eventos adversos relacionados a opioides e qual é o contexto? Contexto hospitalar. Tá bom? Então, aqui é só um exemplo de pergunta. E aí, no método, é a parte onde a gente tem que ter muito critério de escrita, né? Eu falo que é a principal parte de uma revisão, né? Principalmente quando você está na construção do protocolo. Quando a gente fala de critérios de inclusão, em uma revisão de escopo, e uma revisão sistemática também, não é só falar, serão considerados estudos publicados nos últimos 10 anos, né? Às vezes a gente encontra critérios de inclusão assim. Não é detalhar. Então, por exemplo, se eu estou falando que a minha população são pacientes com dor pós-operatória, eu vou considerar todas as cirurgias? Tem alguma exceção aí que eu não vou estar considerando? Eu preciso deixar claro, né? Qual é o conceito que eu estou adotando? Evento adverso relacionado a medicamento, que no caso é opioide. Qual é o conceito que eu vou trabalhar? A gente sabe que os conceitos divergem na literatura. Então, qual é o conceito que eu vou considerar
na minha revisão. Isso foi uma coisa que durante o meu protocolo, os revisores mandaram meu protocolo de volta e eles me questionaram. Referencie o conceito que você vai utilizar. Então, eu tive que conceituar evento adverso, medicamento e referenciar no meu protocolo, tá? E aí, o contexto também preciso delimitar, né? Se é o contexto hospitalar, se é atenção básica, né? Se é domiciliar, de repente, e inúmeros outros, né, que possam surgir. E aí, dentro dos critérios de inclusão também, eu preciso delimitar os tipos de estudo. A revisão de escopo, ela é ampla e você pode trabalhar com qualquer tipo de estudo que você quiser. Você pode trabalhar com pesquisas primárias, você pode trabalhar com outras revisões na sua revisão, você pode trabalhar com estudos quantitativos, né? Estudos de intervenção, estudos observacionais, qualitativos, literatura cinzenta é amplamente recomendada, então bancos de teses e dissertações, diretrizes, e aí, assim, cabe ao pesquisador, né, se ele vai deixar totalmente amplo e ver o que ele encontra, ou se ele vai fazer algumas limitações. Vocês podem estar perguntando assim, e se eu quiser trabalhar só com estudos de intervenção? Porque a minha revisão de escopo, ela visa mapear quais são as intervenções que a enfermagem tem realizado para o diagnóstico dor crônica, né? E aí, eu poderia sim, com uma pergunta que já está direcionada à intervenção, né, fazer como critério de inclusão estudos de intervenção, mas aí eu posso incluir, além de ensaios clínicos, eu posso incluir relatos de casos, série de casos, estudos quase experimentais, porque a revisão de escopo, ela te permite tudo isso. Tá? Se tiver alguma dúvida, podem colocando no chat, que ao final da apresentação a gente vai conversar, tá bom? Bom, a segunda dica que eu trago para vocês é em relação à estratégia de busca. Né? Nós, da área da saúde, nós não temos essa formação, né? Quem tem essa formação é o bibliotecário. Claro que a gente faz cursos, eu fiz vários cursos, eu repito os cursos, porque eu sempre aprendo algo novo, mas se pudermos ter um bibliotecário na equipe fazendo a busca, eu tenho observado que a busca ela vem muito mais criteriosa e com maior qualidade, né? Então, se você está aprendendo a mexer em bases de dados, não se sente seguro, não sabe como cruzar, né, cada descritor com suas palavras-chave, não sabe as peculiaridades de cada base de dados, porque tem base de dados que trabalha com descritor, tem base de dados que não trabalha com descritor, né? Então, você precisa entender cada base. Então, eu aconselho, sim, a buscar ajuda de um bibliotecário, tá? E se for um bibliotecário clínico, com esse olhar, né, mais da saúde, que tem experiência com buscas para revisões, melhor ainda. Bom, e aí, falando da estratégia, né, o que o Jonabites recomenda como estratégia, que eu acho muito interessante, e realmente dá um retorno muito bom em termos de estudos e uma segurança, né, de que você fez a melhor busca possível. Então, ele fala assim, olha, faça uma primeira busca, monte uma busca, né, com os descritores, palavras-chave que você já encontrou, né, e faça essa busca em 2 bancos de dados, né, e aí você pode escolher, eu coloquei um exemplo aqui, Medline, Sinal, e aí, a partir dessa busca, dê uma olhada nos estudos, né, que falam sobre o tema, né, e dê uma olhada no resumo, quais as expressões que eles têm utilizado, dê uma olhada nas palavras, né, que eles colocam ao final do resumo, e veja se essas palavras vão agregar na sua busca, né, porque às vezes a gente acha que colocou o número de palavras-chave suficiente e a gente encontra um termo novo, que também é usado, principalmente quando a gente parte para outro idioma, né? Isso é muito comum. Bom, a partir daí, essas novas palavras que você analisou no título e resumo e nos termos indexados, você vai incluir na sua busca, ou seja, você vai aprimorar a sua estratégia de busca, e aí sim você vai fazer uma segunda busca, dessa vez em todas as bases, bancos de dados que você selecionou previamente, tá bom? E aí a terceira etapa
depois que você fez essa busca, né, e que você encontrou, né, os seus estudos, você vai procurar nas referências, para ver se você ainda encontra algum estudo que, porventura, não veio na busca, né? E é muito comum também a gente olhar as referências e acabar encontrando algum estudo importante. Então, eu acho muito interessante, né, esse olhar que o Joanna Brice tem sobre a estratégia de busca em 3 etapas. Isso é muito importante você passar para o bibliotecário, né? Porque pode ser que ele não conheça especificamente esse tipo de revisão, né? Então, você precisa passar para ele que a busca ela vai ser realizada nessas etapas, tá? A próxima dica é em relação à seleção e extração, né? Como eu falei logo no comecinho, formem duplas, né? Vocês vão ver que essas 2 etapas, assim, o manual ele é muito categórico, precisa haver cegamento dos revisores, né? Então, ambos vão fazer a seleção e ambos vão fazer a extração, mas um só vai saber o que o outro está fazendo ao final. Isso é uma medida de segurança, né? Porque nós somos humanos e, eventualmente, algo vai passar despercebido. Então, nada melhor do que uma dupla checagem, né? Então, a revisão de escopo, ela pede uma dupla checagem. E aí, a minha dica também é que essas duplas, né, aqui nós estamos no meio acadêmico, né, então, que sejam formadas pelos alunos, né, e que o orientador, ele entre como um terceiro revisor no caso de divergências, porque o manual fala, né, que se houver divergências, um terceiro revisor, ele pode entrar, tá bom? Justamente porque o orientador, ele está ali com 10, 12, orientando 10, 12 alunos e possivelmente todos conduzindo algum tipo de revisão, ele não vai dar conta realmente de fazer essa leitura minuciosa que a revisão de escopo pede, tá? Então, é muito importante formar essas duplas. E aí, depois que você formou essas duplas, né, você já fez a busca, formou as duplas, chegou o momento de selecionar esses estudos, né? A seleção dos estudos é feita primeiramente com base no título e no resumo. Essa primeira seleção a gente chama de screening, né, que é quando você vai fazer uma triagem, né, do que realmente você vai incluir para uma leitura de texto completo, que é a segunda etapa, tá? Os estudos que você leu, título e resumo, e que você inclui para a leitura de texto completo, a partir daí você ainda pode excluir, porque às vezes a gente olha o resumo, a gente acha que vai caber, né, na nossa pergunta, vai responder. Quando a gente lê o texto completo, a gente vê que não. A gente pode excluir na fase de texto completo? Pode. Mas para cada artigo que eu excluo na fase de texto completo, eu preciso ter o cuidado de registrar o porquê eu estou excluindo. Porque vocês vão ver mais lá na frente, quando eu mostrar o fluxograma Prisma, ele pede uma justificativa dessas exclusões, tá? E aí, né, claro, se houver divergências, né, entre os revisores, é convidado, né, um terceiro revisor, né, para opinar e resolver essa divergência. Então, primeiro, esses 2 revisores, eles tentam entrar em um consenso, né, vamos supor que um decidiu incluir o artigo para leitura na íntegra e o outro decidiu não incluir. E aí eles vão conversar. Vamos fazer uma leitura? Né? Se eles entrarem em consenso, não tem problema algum. Se eles continuarem divergindo, aí é chamado um terceiro revisor. Tá? E aí, quando você vai extrair, né? Eu falei que já no protocolo você precisa ter o seu formulário, né, de extração, o seu instrumento de extração, né? Geralmente nos artigos eles vêm sob forma de tabela, né? Como essa que eu estou apresentando, essa que o manual traz. Mas na prática a gente constrói muito no Excel, porque é mais fácil você ir listando os estudos e ir extraindo os dados, tá? Esse aqui é só um exemplo. O manual, ele fala claramente, adapte para a sua revisão. Então, claro, cada revisão tem uma população, um conceito, um contexto específico e algo em especial, né, que gostaria de saber, né, como detalhamento da sua revisão. Então, esse formulário, ele é muito pessoal, né, e aí cada um deve elaborar o seu da melhor forma. Bom, os resultados, né, esse eu acho que é o grande diferencial da revisão de escopo, e é o que eu mais gosto, sim, nessa forma de revisão.
te permite você trazer os resultados de formas diversas, não só naquela forma tradicional de tabelas que a gente vê em vários artigos, né? Mas você pode inovar, você pode trazer diagramas, você pode trazer fluxos, você pode trazer inúmeros desenhos, né, que possam ilustrar o resultado da sua revisão, além da tabela. Tá? Você pode classificar em categorias conceituais, né? Então fica muito interessante. Às vezes, no protocolo, quando a gente escreve o protocolo, a gente nem imagina assim, o que vai vir, né? E aí, depois que a gente está com a revisão pronta, a gente vê inúmeras possibilidades de apresentação desses dados. Então, também é muito comum a gente acrescentar mais coisas do que a gente escreveu no protocolo, e isso não é problema algum, tá? Bom, o fluxograma Prisma, né, é específico para a revisão de escopo, como eu falei para vocês, ele foi apresentado nessa publicação em 2018. Ele é diferente do fluxograma utilizado para a revisão sistemática, porque ele não tem aquela parte final que fala da análise qualitativa e a síntese dos dados quantitativos, tá? Então, ele tem, primeiramente, esses dois quadros, né? Aqui você vai colocar os resultados que você encontrou das bases de dados e aqui os resultados adicionais que você encontrou de outras fontes. Então, tudo que você encontrou em sites, da literatura cinzenta, você pode colocar aqui nesse quadro, tá? Bom, aí aqui começa a primeira etapa, que é a etapa de seleção, né? Você vai remover os estudos duplicados e aí você vai fazer o primeiro screening, tá? Que é a primeira triagem. É muito comum a gente encontrar estudos duplicados, porque a gente começa a pesquisar em várias bases e a gente encontra mesmo, né? E para isso a gente usa muito os gerenciadores de referência, que eu vou mostrar mais na frente como a gente tem feito. Porque eles já têm um método de identificar esses estudos duplicados. Se você fizer isso manualmente, dependendo da quantidade de estudos que vierem da sua busca, você não vai conseguir, né? Então, essa primeira triagem aqui, a partir do título e resumo, né? E aí você vai colocar nesse outro quadro quantos você excluiu. Aqui abaixo, os artigos, né, elegíveis para leitura na íntegra, e como eu falei para vocês, os que forem excluídos a partir dessa etapa, você precisa no quadro, ao lado, justificar, né, por que você excluiu esses artigos, né, depois da leitura na íntegra. E aqui, os estudos incluídos na síntese, tá? Então, esse é o modelo do fluxograma para revisão de escopo. Os resultados, você pode apresentar de maneiras diversas, né? Apresentação em tabela, tirei dessa publicação da ACTA de 2019, né? Que é o que a gente mais está acostumado a ver, né? São as apresentações em tabela. Eu gosto de, além da tabela, trazer algo mais, né? Trazer algo mais ilustrativo, né? Que quando o leitor ele olha, ele tem uma clara compreensão, né, do que resultou aquela revisão de escopo. E aí eu trouxe, né, alguns métodos inovadores para apresentação de resultados e revisão de escopo, que foram algumas publicações que eu encontrei e que eu achei legal e trouxe para mostrar para vocês. Bom, aqui é um diagrama, né, foi um estudo publicado em 2018, e esse estudo ele avaliava justamente os efeitos da massagem nos marcadores fisiológicos. E olha como eles organizaram, né? Eles organizaram em forma circular, né? Quanto maior o círculo, maior o número de estudos que reportaram a relação, né, da massagem com um determinado marcador. Sinalizaram em azul e verde quando a intervenção era com toque direto ou era com gaze, né? Então, foi uma forma ilustrativa de trazer esses resultados. Eles apresentaram também em tabela, mas claro que quando você olha uma figura dessa, você tem uma clara dimensão, né, do produto, né, dessa revisão de escopo. Aqui também é uma publicação muito interessante que trouxe a questão do envolvimento dos familiares em unidade de terapia intensiva, né? E aí, quanto mais envolvidos, né, eles eram, né, mudavam as características, né, em relação ao cuidado. Então, eles conseguiram montar esse diagrama mostrando essa relação. Isso claramente numa tabela não ficaria tão visual
quanto em forma de diagrama, né? Então, eu reforço que, se puder fazer, né, e se vocês tiverem alguma ideia durante a construção, fica muito interessante trazer uma figura, né? Aqui é uma outra figura mostrando, aqui foram as características, né, que eles encontraram dos estudos, e essa figura ela mostra o número de publicações, né, em cada categoria. Então, por exemplo, se você vai mapear conceitos, né, vamos supor, você pode dividir em categorias e ver o número de publicações ao longo do tempo. A revisão de escopo, ela também te permite isso. Na minha, por exemplo, como eu trabalho muito com pesquisa quantitativa, nós fomos contando, né, quantas vezes aquela característica ela se apresentava, né, nos estudos. E aí, no final, a gente fez análise de frequência, fizemos tabelas de frequência com os resultados. Também é uma outra possibilidade. Aqui eles fizeram um diagrama, né, e eles coloriram. Então, por exemplo, aqui em vermelho foram os conceitos, né, que eles identificaram, aqui as populações, né, analisadas, e aqui as categorias, né, que eles conseguiram identificar com o número de estudos, né, que reportaram as categorias frutos da revisão de escopo. Então, também é uma outra apresentação interessante. Então, assim, usem a criatividade, né? É o que eu posso falar para vocês. Aqui já é o resultado da revisão de escopo do protocolo que o João colocou no chat para vocês, né? Então, essa revisão de escopo, ela foi concluída, foi uma revisão de escopo que eu fiz junto com uma bolsista de iniciação científica, e nós quantificamos todos os dados, né? Que é só uma ilustração, ela está com um banco de dados enorme, saem várias publicações aí, se a gente quiser fazer recortes, né? Mas só para vocês avaliarem. A gente fez a análise bibliométrica dos estudos, né? E avaliamos as publicações ao longo do tempo, com as citações desses estudos, e aí tem o detalhamento por país, né? Grupos de pesquisa, então toda essa parte bibliométrica que as bases, né, Scopus e Web of Science fazem, a gente conseguiu fazer com os resultados da revisão. A gente também categorizou, né, os eventos adversos e fizemos uma análise de frequência para ver quais os eventos adversos mais prevalentes, né, na administração de opioides. Também avaliamos os erros de medicação, não trouxe aqui. Avaliamos as principais vias utilizadas, os principais tipos de opioides, as repercussões para o paciente, quais foram os danos que os pacientes sofreram, né, desses eventos adversos, e qual foi o impacto disso nos custos, né, porque a gente também teve uma avaliação sobre os custos, os indicadores de custo, né, então como é que ficaram, por exemplo, o tempo de permanência, né, a taxa de mortalidade, teve impacto, não teve, então todos esses indicadores a gente conseguiu também tabular, né, em forma de frequência. E aí também é uma possibilidade. Ainda não fizemos diagramas dessa revisão, mas com certeza a gente vai fazer, ainda estamos em construção, né, desses resultados. É só para vocês verem como traz inúmeras possibilidades, tá? Aqui eu trouxe para mostrar para vocês o software do Jona Brits, que é o Summary. Só para vocês saberem assim, que existe, né, um software pago, onde você constrói toda a sua revisão dentro dele. Ele é maravilhoso, eu já tive a oportunidade de usar ele durante um ano, né? Logo quando eu terminei o curso, a gente ganha, né, uma chavezinha para usar, e ele é muito prático, ele vai te direcionando e você constrói toda a sua revisão dentro dele. Não só de escopo, como todas as outras revisões preconizadas, né, no manual, e aí depois você consegue exportar em Word, né, a construção dessa revisão. Então, é muito prático. Ele realiza meta-análise, tem a parte de meta-análise e meta-síntese para os outros tipos de revisão, tá? Então, mas o que acontece? Eu comecei a buscar, como eu perdi a chave, né, eu comecei a buscar estratégias, né, para enriquecer a revisão de escopo com softwares gratuitos. Então, assim, e é isso que eu trouxe para vocês, que eu acho que vai ajudar muito na organização da revisão, né? Porque quando a gente se vê com várias buscas de várias bases de dados, com mais de 1000 artigos para fazer seleção, a gente precisa de uma organização. E aí eu comecei a usar
esses softwares, né? E eu ainda estou experimentando eles, né? Cada dia eu conheço um pouquinho mais, né? E a gente tem algumas possibilidades possíveis, né? Então, para gerenciar referência, nós temos vários softwares conhecidos, nós temos o Mendeley, muitos alunos gostam de usar o Mendeley. Eu uso o EndNote, né? É um software que eu uso desde o meu mestrado, então eu já estou bem familiarizada com ele e não busquei outro, ele me satisfaz, né? Quando você faz o login dele por via CAF, né, dentro do portal CAPES, você consegue, ele é vinculado ao Web of Science, então você precisa entrar no portal CAPES, na Web of Science, e depois você baixa ele. Você ganha mais recursos do que você baixando ele diretamente, né? É possível você baixar ele diretamente, mas você consegue normatizar as referências em poucos formatos. E aí, quando você vincula ele dentro do portal CAPES, você ganha umas 4.000 formas de normatizar referências e você vai normatizando pela revista. Então, por exemplo, eu vou publicar na PEN, que é a revista de maior impacto de dor. Eu busco lá PEN e ele já tem a referência para organizar para mim, no formato da revista. Então, vale a pena fazer via portal CAPES, tá? O gerenciador de tarefas, que é o Trello, onde a gente consegue organizar as tarefas com o aluno e fica muito visual, tanto para o aluno quanto para o orientador. Eu gostei muito de ter utilizado e ajudou muito no processo de revisão. E para gerenciar a seleção dos estudos e cegamento dos revisores, a gente tem o Ryan, que é um software gratuito, onde você consegue fazer essa primeira etapa de seleção, tá? Ele te mostra o resumo e o título do artigo, e você consegue definir se você vai incluir, você não vai incluir, ou se você tem dúvida. Para a extração, né, que é aquela tabela já mais detalhada dos estudos, o Ryan ele não atende, e aí você realmente precisa recorrer a uma planilha de Excel, tá? Então, o EndNote, né? Com o EndNote ou outro software de gerenciamento de referências, você consegue importar essas referências diretamente das bases. Então, todas as bases, algumas bases você importa direto, outras você salva o arquivo no formato que o gerenciador entende, né? Mas você consegue importar essas referências de todas as bases, tá? E aí você consegue também organizar em pastas, e aí isso é de cada um. Eu organizei em pastas por bases de dados, eu vou mostrar no próximo slide. Ele também tem uma teclinha dentro dele que você encontra os estudos duplicados. Então, aquela fase do prisma, né, do fluxograma prisma, que você precisa excluir os estudos duplicados, né, deixar só um, no caso, o gerenciador de referência já faz isso para você. Ele tem um plugin também que você instala no Word, e esse plugin ele vai normatizando as suas referências no formato que você quiser. Então, ele faz um link com o EndNote e já vai organizando as suas referências no seu trabalho. Isso assim, ajuda muito. Claro que depois a gente tem que ter o olhar humano e ver se não ficou nada errado, né? Precisa corrigir uma coisa aqui, uma coisa ali, mas assim, é o mínimo, né? E você consegue exportar do EndNote, depois que você organiza tudo, você consegue exportar essas referências para o software de cegamento, que é o Ryan. Então, existe essa possibilidade também. Aqui foi como a gente organizou o EndNote, né? Então, como eu falei, para mim ficou mais didático organizar por bases de dados. Então, vejam que a gente criou uma pasta de duplicados, porque eu não queria perder esse número de duplicados. Então, depois que eu filtrei os duplicados, a gente jogou em uma pasta específica. Aqui a importação, ele é em português, tá, gente? Então, assim, é bem didático de trabalhar. Tem vários tutoriais na internet, tem muitos vídeos. Eu aprendi, comecei a usar ele sozinha. Depois eu fui fazendo alguns cursos que eram oferecidos, mas, assim, se você for autodidata, né, você vai conseguir trabalhar muito bem com ele, tá? Aqui a gente consegue organizar, eu consigo compartilhar com outras pessoas, então vocês podem compartilhar com um grupo de pesquisa, vocês podem compartilhar especificamente com o mestrando, um aluno da graduação, tá? E você consegue também exportar essas referências para algum outro software.
Aqui é o Trello, né, que é para gerenciar tarefas. Não é específico para revisão, tá, gente? Você pode gerenciar qualquer coisa nele, mas eu achei interessante para gerenciar essa revisão de escopo, que foi ficando grande, enorme, muitos artigos. E se a gente não tivesse feito isso, talvez a gente não conseguiria terminar, né? Então, aqui organizamos os produtos e as publicações, né, que já temos, relato de experiência em andamento, trabalhos apresentados, participação em congressos e monitorias. Aqui os artigos para leitura na íntegra, né? Aqui a planilha de extração de dados, aqui um item para dúvidas, né? E aí, como está linkado ao meu e-mail e ao da aluna, né, eu consigo saber em tempo real alguma dúvida, ou algo que ela anexou, né? O diagrama ainda está pendente, né? Nós ainda vamos fazer o diagrama. E o Trello também é muito didático, você pode colocar etiquetas, então, por exemplo, verde que está concluído, amarelo que está em andamento, vermelho que está pendente, e você consegue também linkar com o seu Google Drive e colocar a sua nuvem aqui. Tem inúmeras possibilidades, né, para vocês organizarem o trabalho. Aqui é o Ryan, né, que é o software gratuito para seleção dos estudos e cegamento dos revisores, né, 100% gratuito, só que ele não permite, para além da seleção, né, a extração realmente você vai ter que fazer fora. Como é que o Ryan é organizado, né? Aqui está cegado, tem essa tecla, então, assim, quem faz o login no Ryan, quem cria o Ryan, tem esse poder de cegamento, né? Então, você cega a revisão e convida os revisores, e aí, a partir daí, nenhum revisor consegue ver o que o outro revisor está fazendo, tá? Reparem que também tem uma ferramenta de deletar estudos duplicados. E aí, quando você clica no estudo, né, aqui foi importado diretamente do EndNote. Então, depois de todas aquelas pastas organizadas, tudo foi importado para cá, para o Ryan. Aqui você consegue fazer a leitura do resumo, tá? E aqui você marca se você vai incluir para leitura na íntegra, a gente ainda está em seleção, tá? Incluir para leitura na íntegra, se você tem dúvida, porque aí vai ter que entrar num consenso, né, a situação do consenso com o outro revisor, ou se vocês divergirem, né, ou se você quer excluir. E você ainda pode colocar a razão de exclusão, né, a gente sabe que para leitura de título e resumo, o fluxograma PISMA, ele não pede, né, só quando você está na leitura na íntegra, mas o Ryan, ele te permite colocar, eu acho que não custa nada colocar, tá bom? Quando você tira o cegamento, né, que blind off, depois que os revisores terminaram de olhar todos os artigos, você tira o cegamento, e aí, a partir daí, um consegue enxergar o que o outro fez, e o Ryan, ele apresenta sob essa forma aqui de gráfico de pizza. Eu já vi alguns estudos, mas bem mais em revisões sistemáticas, fazendo análise de concordância entre revisores, né, fazendo índice capa, então, assim, é uma possibilidade também, né, e aí você consegue ver esse resultado e apresentar, né, enfim. Ele sinaliza por cores também, tá, os que ficarem dúvidas, os que foram incluídos, os que foram excluídos, e ele coloca em preto os conflitos, tá vendo? Quando os revisores divergiram de opinião. Aqui a parte já da extração, né, que no nosso caso nós utilizamos o Excel, e aí nós fomos criando várias estratégias para ficar mais didático no Excel, nós criamos cores, né, o que estava incompleto, ou que o aluno estava com dúvida em como extrair do estudo, e aí a gente criou vários códigos de cores, que agora eu não lembro mais todos de cabeça. Também salvamos os arquivos completos em PDF e também codificamos, criamos 2 codificações, uma codificação referente à ordem que ele estava no banco de dados da busca e a ordem que ele ficou na nossa tabela de extração. Então, por exemplo, se eu olhar aqui o estudo 24, né, facilmente eu acharia ele na pasta, tá? E aí o link desses trabalhos todos em PDF foi colocado
pelo Drive no Trello, tá bom? Então, assim, essa é uma estratégia muito pessoal, tá, gente? Que eu trouxe para vocês. Isso não está em lugar nenhum, tá? Mas a gente vai encontrando formas, né, de se organizar, e são apenas dicas, né? Claro que cada um vai se organizar com seu orientador da melhor forma, tá? Aqui são alguns desafios, né, para a gente... Nós já estamos encerrando. A revisão de escopo, ela não tem, né, como eu falei lá no começo, um enfoque no risco de viés e na qualidade metodológica, né? E aí, nós temos usado muito no mestrado profissional, né, e visando a questão dos produtos, né? E aí, algumas dúvidas vêm surgindo, principalmente quando eu uso uma revisão de escopo para construir um protocolo, né? Isso já é algo, assim, internamente, assim, bem discutido, né? E aí, o que eu tenho para falar, assim, para vocês é que ainda não está claro, né? O manual não traz isso com clareza. Eu até recortei aqui as frases, né? Ele coloca que a avaliação crítica não é obrigatória, no entanto, os revisores podem decidir avaliar e relatar o risco de viés. Então, quando ele coloca podem decidir, ele te traz uma possibilidade. Se você quiser fazer análise do risco de viés, você pode fazer. E aí, para o risco de viés, existe um manual do Janabits também, com todas as ferramentas de risco de viés para todos os tipos de estudo. Claro, os principais, né, que são os observacionais, transversal, caso controle, corte, ensaio clínico, né? E aí, por exemplo, como a gente vai para a literatura cinzenta, esses seriam excluídos do risco de viés, por exemplo, tá? Outra questão que ele coloca, as recomendações para a prática são difíceis, né? E esse é um outro entrave nosso para a gente que está no mestrado profissional, tá? As recomendações para a prática são difíceis devido ao fato de que, geralmente, não é realizada uma avaliação formal da qualidade metodológica. Então, eu não tenho a força da recomendação, né? Então, assim, a revisão de escopo, ela vai mapear o que existe. Ela não vai falar que isso tem maior força de recomendação do que aquilo, por exemplo, né? E aí, na última aula do Janabits que eu assisti, que é uma aula de atualização, os revisores, né, as pessoas que participam da construção desse manual, já estão pensando em algumas possibilidades e, inclusive, na construção de ferramentas específicas para avaliação de viés e de qualidade de revisões de escopo, né? Porque as que nós temos hoje, por exemplo, o GRADE, ele foi criado com o propósito de revisões sistemáticas, né? Então, a gente pode até tentar adequar, né? Nós estamos nesse impasse agora, né? Como usar o GRADE? Mas, claro que ele não vai se encaixar perfeitamente, porque ele não foi feito para isso, né? Então, eu acredito que nós teremos muitas novidades, assim, muitos avanços em relação a essas questões na revisão de escopo no futuro. Aqui eu deixo esse link que eu queria pedir para os monitores colocarem no chat. Esse é como se fosse um fluxozinho, né? São 5 perguntas, né? Quem construiu foi a Andréa Trico, que é a mesma autora que participou do capítulo de revisão de escopo, né? Do manual do Janabits, que também participou da publicação do Prisma, né? Do fluxograma Prisma para a revisão de escopo. E ela construiu essas 5 perguntas, né? Que você vai respondendo e, ao final, ela te direciona para o tipo de revisão mais apropriada para o seu estudo. Então, por exemplo, a primeira pergunta fala sobre o objetivo, né, da sua revisão. Então, assim, a sua revisão tem um objetivo de efetividade, né? Então, se você tem o objetivo de ver efetividade de alguma coisa, uma intervenção, você já está caminhando para uma revisão sistemática, né? Mas aí tem as outras perguntas, né? Você tem o objetivo de ver epidemiologia, como é que algo se comporta do ponto de vista epidemiológico? Você tem o objetivo de ver prognóstico, ou você tem o objetivo de clarear conceitos e definições, mapear? Aí você já está caminhando para uma revisão de escopo, né? A segunda pergunta é se a sua revisão é sobre intervenções ou testes diagnósticos. E aí pergunta quantos, né? E aí, eu acho que, se eu não me engano, dá 3 opções, até 2 intervenções, a partir de 2, ou não é aplicável, ou seja, você não tem enfoque em intervenção. Qual tipo de evidência você irá utilizar? Isso é muito importante,
E aí ela coloca, você vai usar a revisão sistemática como resultado? Você incluiria na sua revisão? Você incluiria estudos primários? Ou você trabalharia com ambos? Né? E aí, se você marcar, só quero estudo primário, e o seu objetivo lá em cima é avaliar a efetividade, né, a eficácia, você já não vai caminhar para uma revisão de escopo, tá bom? A outra é qual tipo de análise você vai fazer. Você pretende fazer uma análise descritiva, né? Você vai só apresentar os dados de forma mais simples, ou você vai fazer uma análise quantitativa, uma análise que envolva algo mais complexo, né? Uma meta-análise, por exemplo, ou você pretende usar as duas coisas, né? E ao final ele faz uma pergunta muito interessante, né? Se você tem alguma restrição de tempo e de custo para concluir a sua revisão. Por quê? Porque existe uma revisão que a gente chama de Rapid Review, que é uma revisão rápida, né? Então, às vezes, a gente tem pouco tempo, precisa conduzir uma revisão e, certamente, né, todo esse tempo que a gente teria, a gente consegue poupar um pouco esse tempo, né? Então, também faz esse tipo de pergunta. E aí, eu queria que vocês entrassem nesse site, nesse link, né? Quem tem revisão em andamento ou quem pretende, né, fazer alguma revisão, para quem está começando, é perfeito, tá? E vejam qual o resultado que dá e se realmente é o resultado que você pensou que seria. Então, por exemplo, as pessoas que estão aqui pensando que a melhor revisão para o seu estudo é escopo, comentem aí no chat, né, se o resultado dessa enquete para você foi escopo, tá? Aqui são algumas referências que eu utilizei, né? Essa aula vai ficar gravada, então depois vocês podem olhar com mais calma, baixar essas referências. E aí eu queria só agradecer mais uma vez, né, dizer que está sendo um prazer estar aqui nesse canal, agradecer à Escola de Enfermagem, ao GESAIP, e agradecer também ao MPEA, né, ao meu grupo de pesquisa, o GEP Lab Qualiseg UF. Esse é meu e-mail, estou à disposição para ajudá-los, né? Qualquer coisa, podem enviar e-mail. Obrigada. Obrigada, Érica. Muito obrigada pela brilhante apresentação, muito didática e muito elogiada. Na sua fala ficou muito claro, né, o quão relevante é uma boa e criteriosa condução Sim. de uma revisão de escopo para que a gente, né, tenha aí uma publicação também satisfatória, né? Parabéns, muito bom mesmo. Antes da gente dar início às perguntas, eu gostaria de falar sobre todas as pessoas que estão aqui, queridos amigos e pessoas importantes que participam da nossa vida. Eu estou sem noção nenhuma, porque eu não vejo o chat do YouTube, tá, gente? Exatamente. Então, assim, é o que as meninas forem me passando. Então, olha, da UF a gente teve a professora Rosemary Santana, a professora Ana Carla Cavalcante, a Clínica Coração Valente, a Patrícia Claro, Ana Paula Amorim, do Antônio Pedro, Cláudia Maria Messias, a Liliane Farias da Silva, a Beatriz Fernandes Dias, a professora Donizete, Cristiane Varejão, André Braga e todos os integrantes do grupo de sistematização da assistência de enfermagem. E agora eu queria passar para a Paula dar continuidade aos membros externos que nos prestigiaram. Érica, você fez sucesso, tá? Ai, meu Deus! Bastante elogiada, muitas pessoas de fora, e a gente não pode deixar de rapidamente agradecer ao professor Marcos Brandão, do Teconsai da UFRJ. Muito obrigada pela presença. Ele e vários membros do grupo. Ai, que legal! Pesquisa. Professora Miriam Nóbrega, da Universidade Federal da Paraíba. Professora Fernanda Miranda, da Universidade Federal de São Carlos. A professora Ana, docente da Universo, obrigada pela presença. Nossos alunos da graduação, vários aqui prestigiando, agradecemos, estamos morrendo de saudade de vê-los presencialmente. Sim. Nossos alunos do MPEA e do PAX, mestrado e doutorado, muito bacana ver vocês aqui, então buscando sempre melhorar os nossos estudos. Então,
Não só agradeço, como parabenizo. Professora Elisângela, da UFSJ, Tainara, da UFCG, Caroline Guimarães, obrigado pela presença, Carol. Alexandre do INTO, feliz de te ver aqui, Alexandre. Mestrandos da Unirio também estão presentes que aqui. Que legal, gente. E o pessoal do doutorado da Escola de Enfermagem Ana Nery, que é a minha casa de formação. Muito obrigada pela presença. Muito bom, gente, todos. Muito bom. Eu vou já agora emendar com as primeiras perguntas, porque foram várias, né? Então, eu e a Thalita, a gente tentou se organizar. Primeira colocação, a professora Ana Carla, que é editora, chefe da revista OBJM, alertou para o pessoal que a gente vai ter um número de notas prévias até dezembro, então, para o pessoal ficar atento nessas publicações e visitar o site da OBJM. Legal. E aí, na sequência, eu vou na primeira pergunta, primeiro foi um informe, né, da Larissa. A Laísa, ela pergunta sobre a previsão de cursos no JBI, mas isso está disponível lá no site, né? Mas aí a gente queria ampliar essa pergunta. Como que você enxerga esse processo de formação, a importância desse processo de formação, que a gente sabe que tem tanto pela Cochrane como pela JBI, isso nesse seu caminhar de estudos, como é que é esse processo? Bom, eu tive a oportunidade de fazer os dois, né? A Cochrane e o Jonas Brits. O Jonas Brits, eu vejo, ele tem um olhar muito mais ampliado. E eu acho que se alguém for começar, eu preciso começar por algum lugar, né? Começa por lá, né? Porque eles são muito didáticos, os manuais são muito claros, né? Se você ler o manual, você tem um entendimento daquele tipo de revisão. Mas óbvio, né? Em uma semana, imagina, você tem 11 tipos de revisões, né? Você vai pincelar. Eles enfocam muito na quantitativa, né? Com a meta-análise, tem um dia inteiro sobre isso. Um outro dia inteiro sobre qualitativa, que eu fiz em 2017, estou tentando me lembrar. E aí, assim, mas depende muito de vocês, né? De vocês buscarem e se aprofundarem. Né? Assim como a gente tem pessoas que se formam e não exercem a profissão, não é comum isso acontecer, a gente também tem pessoas que fazem cursos de revisão e depois não conduzem revisões, né? Porque realmente precisa de um estudo ali, né? Você está se atualizando daquele processo. Quantas coisas mudaram de 2017, quando eu fiz, para agora? Muita coisa mudou, né? Então, assim, eu recomendo amplamente os cursos, né? Que vocês façam, que vocês busquem. O da Cochrane, assim, maravilhoso, mas ele tem um enfoque muito na revisão sistemática, quantitativa, uso da ferramenta Grade, então ele vai aprofundar mais. Então, por isso que eu falo que façam primeiro do Jonas Brits, depois da Cochrane, se vocês forem estabelecer uma ordem, assim, isso é uma opinião pessoal, tá, gente? Mas depende muito mais da dedicação de cada um. Né? A literatura ela está disponível, tanto o manual da Cochrane quanto do Jonas Brits, eles estão online, né? Então estão aí para você fazer leitura, né? Para você se aperfeiçoar, né? No método, e só praticando, gente, a gente aprende muito praticando, né? Cada vez que a gente conduz uma revisão, a gente aprende um pouco mais, né? E é um processo mesmo de construção, né? Não sei se eu fui clara na minha resposta, né? Foi sim, com certeza, Érica. A gente gostaria também de agradecer a presença da professora Cândida Primo. Ela é da PPGenf, da Universidade Federal do Espírito Santo. Muito obrigada pela participação. Maravilhosa. E vamos dar continuidade, Érica, que assim, a gente tem também umas perguntas, e eu acho, assim, como professora que também acaba trabalhando muito com as revisões, isso daí é um grande dificultador para que os alunos entendam, até porque eu acho que antigamente era uma prática, né? Mas aí o aluno, Belém Poço, ele pergunta o seguinte: o idioma é um critério de inclusão? E aí eu te pergunto em cima disso, o idioma é um critério de inclusão ou, de repente, um filtro? Bom, vamos lá. Eu não uso idioma. Eu deixo livre em todas as minhas revisões. Vim em japonês, traduza e use. A gente dá um jeito, porque hoje a gente tem várias ferramentas, né, de tradução, né? Pela Cochrane, pelo manual da Cochrane, você não pode nem restringir nem idioma e nem tempo.
que é outra coisa que as pessoas costumam padronizar, últimos 5 anos, últimos 10 anos, né? Pelo Joanna Brits, eles falam em restrição de tempo, né? Então, por exemplo, se você decidir restringir tempo, que pode ser outra dúvida, já estou adiantando, né? Você precisa justificar. Então, você não pode dizer, vai ser dos últimos 5 anos. Mas por que dos últimos 5 anos? E se tiver um artigo muito importante, que tem 6 anos, por que você não vai incluir ele? Entendeu? Então, assim, a delimitação de tempo, ela precisa ter uma justificativa plausível. E idioma, eu particularmente não gosto de limitar, né? Eu tento traduzir de alguma forma. Tá não bom? Que seja uma exigência do método da revisão de escopo. Não é uma exigência, tá? Não é uma exigência, não. Érica, a Elaine Fonseca perguntou o seguinte. Érica, você já utilizou o WebQDA para revisões de escopo? Não, é um que faz análise de métodos mistos. Eu ouvi falar de um software que tem sido muito utilizado para métodos mistos. Se eu não me engano, esse nome. Ela pode depois confirmar no chat. Não usei, nunca usei. Os que eu já utilizei são esses que eu trouxe na aula, né? Mas eu até quero que ela coloque um pouco mais sobre ele, porque a gente vai trocando, né? Isso é muito... Então, Elaine, aproveita, se você já usou, coloca para a gente no a sua chat, experiência, e se é o mesmo que tem sido utilizado para análise de métodos mistos, de revisões de métodos mistos. Tá ótimo. Vamos para a pergunta da Gilma Percy. Ela pergunta o seguinte, professora Érica, a utilização do grade para avaliação da qualidade das evidências deixa a revisão mais robusta? Certamente. A questão é, né, o nosso impasse, né, meninas? É como adequar, porque assim, o grade, ele é uma avaliação da qualidade de evidência e ele avalia a qualidade de evidência pelo desfecho. Então, você faz o grade para cada desfecho. Da sua pergunta, pico, não é a sua pergunta PCC que não tem desfecho, você entende? Então, assim, a gente está nesse processo, não é que é impossível utilizar de forma alguma, mas que em algum momento da sua revisão de escopo você vai ter que filtrar ali alguns desfechos para fazer o grade, você vai ter que fazer isso. E aí você pode, ao longo da sua revisão de escopo, como ela é muito flexível nesse processo, você consegue destacar algumas coisas, e aí, de repente, você filtra naquele banco de dados enorme que você tem, filtra o que caberia entrar para o grade, né? O grade, ele só analisa estudos observacionais e de intervenção. O que passou disso, ele não vai entrar no grade, né? Então, assim, tem uma série de ajustes que precisam ser necessários. Inclusive, antes dessa aula, eu ainda fiz uma busca na literatura para ver se eu encontrava algum artigo de revisão de escopo que trouxesse, né, o grade claramente. Eu não encontrei, mas também não fiz uma busca tão detalhada, né? Se alguém tiver algum, coloca aí o link no chat, que a gente está nesse processo também em como fazer isso. A gente discutiu bastante isso essa semana passada, né, Érica? Eu chamei a Érica e falei, Érica, o que a gente faz? A gente ficou, acho que assim, uma semana discutindo. Teve uma pergunta que estava aqui, mas você já respondeu durante a sua fala. Aí algumas pessoas apontaram a questão dos preços de alguns softwares, né? Algumas pessoas colocaram, esse é mais caro, esse não é. Enfim, o que a gente tem aí? Isso aí já até junta um pouco falando sobre o summary do JBI, né? Então, tem alguma coisa gratuita? Como que é essa questão dos preços? Então, ele é pago, né? Só que você, até que dentre os pagos, pelo que eu tenho visto, ele tem um preço relativamente bom, né? Digamos assim, porque você paga uma assinatura, você paga um valor anual e você pode fazer várias revisões dentro dele. Qual é o problema? É que ele também faz o cegamento, né? E aí, para você cegar com outro revisor, ele também precisa ter acesso ao software. Então, você tem que ter pago e o outro também precisa ter pago, né? Então, assim, já começa uma limitação aí financeira, né? Ainda mais para a gente, né, que trabalha em universidade pública, que dificilmente a gente tem um financiamento, assim, né, para pesquisa, enfim. Então, por isso que eu fui em busca de softwares gratuitos, né? E o Ryan, ele faz esse cegamento muito bem,
Só que aí também você fica até a seleção. Na extração, você já vai para algo mais manual. Eu recomendo muito o Summer. Eu usei 1 ano e, nossa, era muito bom, né? Mas aí precisa de um investimento, né? O outro software, que é o da Cochrane, que é o Covidence, esse é muito caro. O que eu sei, assim, que ele é muito caro e você paga por cada revisão. Então, você paga uma revisão, você tem outra revisão, você paga de novo. Então, assim, é um preço que para a gente, assim, é um pouco mais difícil. Esses são os dois que eu tenho mais contato, assim, né? Mas aí também, se alguém tiver softwares, dicas aí, colocar no chat que todos nós estamos em aprendizado contínuo dentro dessa área. Com certeza. Com certeza. Érica, tem uma pergunta da Rosane Barreto, que ela pergunta o seguinte: a revista JBI solicita que a revisão de escopo seja cadastrada no Próspero? Acho até que você falou um pouquinho sobre isso no início, né? Não, o Próspero não cadastra revisões de escopo até o momento. Isso pode mudar, né? E o manual, ele coloca justamente isso. Por enquanto, a gente consegue registrar, né, naqueles 2 sites que eu coloquei para vocês. E quando eu publiquei o meu protocolo, isso ainda não estava no manual, né? Quando eu submeti, quando ele foi aprovado. Então, eu não precisei colocar o registro no meu protocolo. Mas eu acredito que, a partir de agora, eles devem estar solicitando, com certeza, tá? Exato. A publicação do protocolo, ela não é obrigatória. Eu tenho que publicar meu protocolo, né? Mas é uma grande oportunidade. E imagina você escrevendo o seu artigo de revisão de escopo já completo e colocando no método que o seu protocolo foi publicado no JournalBlitz. Então, assim, a chance do seu artigo ser aceito é enorme, porque eles vão ver, bom, se passou no crivo lá dos revisores, né, que eles são muito rígidos, certamente essa revisão, ela traz uma boa qualidade, então não deixa de ser um parâmetro, né? Certo. Bem, eu tenho mais uma também aqui, eu também. Aqui, Thalita. Eu tenho mais também, uma, então vamos fazer e aí a gente consegue encerrar, porque a gente já passou até do que a gente tinha previsto, o pessoal. E eu passei um pouquinho do tempo, eu peço desculpas. Eu tentei reduzir a aula ao máximo, mas chegou um ponto que eu não consegui mais. Érica, o pessoal estava adorando. A gente estava controlando, aí a gente falou, deixa a Érica falar, que as pessoas estão gostando. Eu queria interagir mais, mas a gente não olha o chat, né? Então, assim, é uma limitação da plataforma, né? A gente fica muito solitário quando a gente está fazendo essas palestras, que a gente fica vendo só a nossa tela. A gente olha a tela e não sabe a reação das pessoas, né? Não vê as dúvidas, enfim. Por isso que a importância dos moderadores irem ajudando a separar as questões. Então, o Daniel falou com a gente, ele perguntou sobre esse manual da revisão de escopo. Ele perguntou, e onde que eu encontro esse manual? Eu passei o link para o monitor do manual, eu peço que ele coloque no chat. Não existe um manual só de revisão de escopo, o manual tem todas as revisões, tem mais de 400 páginas, e aí em cada revisão vem um capítulo, e o da revisão de escopo é o capítulo 11. Então, na verdade, você vai olhar o manual completo. Tem ele na versão online e tem um íconezinho, baixar o PDF, você baixa gratuitamente o manual. Tá? Nessa última versão de agosto de 2020, que eu já apresentei para vocês. Tá, a gente tem mais uma pergunta da Rosane Barreto, aí para a gente já ir finalizando. Então, ela pergunta o seguinte: é obrigatória a aplicação das ferramentas de avaliação crítica dos artigos selecionados? Como apresentar os resultados desta avaliação no artigo? Já observei artigos que apresentam tabelas. Como essa experiência? Sim, a avaliação crítica que você fala, ela deve estar se referindo à análise do risco de viés, né? Deve ser. Né? A análise do risco de viés nós fazemos individualmente para cada estudo, né? E é uma possibilidade. Também ainda não encontrei assim uma revisão dentro da minha área, uma revisão de escopo que trouxesse isso, porque não é algo mandatório na revisão de escopo, né? Isso foi uma coisa que eu frisei bem.
Na revisão sistemática, sim, isso compõe o item do checklist Prisma, então você precisa fazer uma análise do risco de viés. E aí, para isso, nós temos diversas ferramentas, né, que fazem análise do risco de viés. O próprio Joana Brits tem todas as ferramentas para os estudos, então, para cada tipo de estudo, tem uma ferramenta própria que você também baixa gratuitamente, né, no site, então você pode escolher, né, qual a ferramenta que você vai estar utilizando. Muito bacana, Érica. Bem, acho que tem até mais pergunta, mas a gente tentou professora Belém, de São Paulo. Obrigada, tá, Belém? Obrigada, professora Minha Belém. amiga. Muito obrigada pela presença. A gente já está caminhando para fechar o evento, mas não posso deixar de pedir para que vocês curtam as redes sociais do MPEA, da Escola de Enfermagem, do GSAIP, do Lab Qualiseg, Isso, por favor. Todas as redes sociais. Isso é importante para a gente disseminar conhecimento, e essa é a nossa grande batalha, né? Trabalhar em cima de evidências, de questões realmente de conhecimento. Então, sigam nossas redes sociais, estamos sempre postando não só eventos, mas como novidades e tudo mais. Eu vou falando alguns elogios rapidamente. Os alunos aqui, parabéns, Érica, sua exposição é muito didática, várias pessoas falaram obrigada. Disso, te ouvir. A professora Rose ressaltou que precisamos difundir conhecimento para implementar, de fato, práticas de evidência. Com certeza. É isso que a gente, ultimamente, precisa, inclusive, das redes sociais, que vem ajudando, né? E essa troca de grupos é muito importante, né? Muito importante, porque assim acaba, não tem como a gente estudar tudo e dominar tudo, né? É humanamente impossível. Então, assim, é muito importante essa troca. Então, uma pessoa estuda um pouco mais revisão sistemática, a outra estuda um pouco mais revisão de escopo, a outra tem uma expertise em análise qualitativa, a outra... Então, a gente vai trocando, né? E vai agregando conhecimento. Eu acho que isso é muito, muito importante. Que bom que a gente está tendo essa oportunidade, né? Eu acho que a coisa mais rica que existe, eu sempre falo isso para os meus amigos e alunos, é o diálogo aberto. As pessoas que têm o diálogo aberto, que estão abertas para conhecimentos. Nosso mundo precisa disso, de conversar. Com certeza. Todo mundo tem a agregar, é só a gente conversar. Vários elogios às professoras, né, aos moderadores. Então, Thalita, estão te elogiando aqui, tá bom? Ex-alunos seus da época da FRJ. Os professores, vários amigos elogiando o trabalho, né? A gente fica até um pouco envergonhada aqui de repetir os elogios. A professora Patrícia falou, parabéns, Érica, excelente palestra. A professora Patrícia, obrigada, Patrícia. A professora Belém também escreveu no chat, mais uma vez, parabéns. Professor Marcos Brandão falou, parabéns, Érica. Professor Marcos, a sua presença aqui para nós é uma honra. Uma honra. Obrigada mesmo. A professora Fernanda, parabéns, Érica, pela sua apresentação. Para a professora Érica, sua escolha por apresentar a revisão de escopo como no dia a dia foi ótima. Abraço aqui de Santa Maria. Obrigada. Estela Mares de Melo Padoim. Muito obrigada, Estela. Obrigada. Foi uma conversa que a gente teve hoje pela manhã, né? Qual seria mais ou menos o tom? E eu acho que essa escolha foi muito pelo lado que eu, Thalita e Érica trabalhamos, que é o mestrado profissional. A gente vê essa importância do como fazer, né? Exatamente. Deixa eu ver aqui, muito esclarecedora. Érica, tanto elogio para você. Meu Deus, me passa tudo depois. Pessoal, esses são os elogios que eu vou passar para a Thalita agora, para encerramento da atividade. Tá bom. Gente, pois infelizmente a gente vai ter que finalizar, mas antes de finalizar, gostaria de agradecer imensamente a gentileza da Érica estar vindo aqui ao nosso grupo e trazer todas essas discussões que a gente discute muito entre nós e o quanto é importante a gente disseminar com todos, né, esse conhecimento. Infinitamente obrigada. Gostaria também de agradecer a direção da Escola de Enfermagem, que possibilitou e abriu esse canal para que nós estivéssemos aqui enquanto docentes e professoras da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa. Agradecer a professora Rosemary, que deu todo o incentivo e apoio para que acontecesse essa live hoje aqui.
pela liderança que ela assume frente ao grupo de pesquisa GESAI e a possibilidade de eu e da Paula estarmos abrindo um braço desse grupo de pesquisa com o nosso grupo de pesquisa, que é o GESAIP, então, que é a sistematização da assistência de enfermagem perioperatória. E isso por conta da liderança da Rose no GESAI. Então, nosso enorme agradecimento a todos que estiveram hoje com a gente. Deixem seu like. Curtam, comentem. Foi muito bom. Curtam, comentem. A gente já vai, né, entrando nesse mundo digital. Mas muito obrigada pela presença de todos. Se vocês quiserem dar uma palavrinha de encerramento, fiquem à vontade. Só completar da liderança também da Ana Carla em frente ao GESAI, são as nossas duas líderes do grupo. Então, Ana Carla, você é a nossa mentora. Perfeito. Eu queria fechar agradecendo, né, mais uma vez a vocês duas pelo convite, né? Eu espero ter esclarecido, né, as dúvidas de todos, e aí quando saírem mais atualizações e coisas novas e novas experiências, a gente marca de novo, volta aqui, né, porque realmente tem sido um aprendizado contínuo a condução dessas revisões, né, com maior robustez, né, com maior rigor metodológico. Então, eu só agradeço aos alunos, aos mestrandos, aos docentes internos, aos docentes externos. Muito obrigada. Pessoal, boa tarde a todos. Então, quem sabe a gente se encontra em breve, né, na próxima live, e agradeço, de fato, a presença de todos. Boa tarde. Boa Tchau, tchau. tarde, tchau.